Xbox original é uma consola especial para muitos gamers. Está a celebrar o seu 20º aniversário e hoje é tema do nosso programa. Bem-vindos, este é o Retro Gamers. No mercado fortemente dominado por outra consola, a Xbox conseguiu ainda assim construir um legado de fãs e de gamers muito fiéis que continuam ligados à consola original da Microsoft. Na altura em que gravamos este programa, celebra-se 20 anos do seu lançamento e por isso damos espaço e voz à comunidade em Portugal que a mantém viva. Para tal, temos aqui o Up Your Arsenal, Daniel Soares, e dois dos carismáticos Xboxers portugueses, Vítor Moreira e José Miguel Sá. Vamos então começar esta jornada pela Xbox original. A clássica Xbox foi lançada a 15 de novembro de 2001 pela mão da Microsoft, que entrou no mercado das consolas muito porque a PlayStation estava a conseguir competir com o mercado dos jogos em computadores pessoais e isso era uma ameaça para a Microsoft. O projeto da consola surge a partir do input do departamento de DirectX e é daí que vem o nome com que chegou ao mercado, Xbox. A ideia era ter uma consola que fosse também um Media Center que corria em cima de uma versão Windows. Chegou ao mercado a custar $300 e no meio, cada vez mais dominado pela Sony, a Xbox vendeu 24 milhões de unidades em todo o mundo durante os anos que esteve no mercado, tendo sido descontinuada em 2006 no Japão, em 2007 na Europa e em 2009 nos Estados Unidos. Halo foi o grande sucesso em termos de jogos da Xbox original. Produzido pela Bungie, foi lançado em 2001. Criou o personagem Master Chief e foi referência de mercado, tendo alcançado vendas acima dos 4,2 milhões de unidades. Hoje, remotamente, seguimos agora com o nosso Up Your Arsenal. Daniel, quais são os jogos que te ligam à Xbox original? Alguns dos jogos que me marcaram mais na Xbox original foram o Forza Motorsport, que eu sou um grande aficionado por jogos de corridas, o Project Gotham Racing 2, que é um bocadinho mais arcade, mas tinha uma representação quase fidedigna de algumas cidades a nível mundial. O Time Splitters Future Perfect, que para mim é uma pérola que tenho pena que não tenha tido mais lançamentos neste franchise e que também tinha grandes opções de co-op local. E o Unreal Championship 2, que variou bastante em relação aos outros elementos comuns nesta série e é um título exclusivo da Xbox. Mas uma mais-valia destes títulos na consola era o facto de eles permitirem que nós jogássemos online através do Xbox Live, que era um serviço que não tinha precedentes na altura e que meio que estabeleceu o standard para o que seriam os serviços online daí para a frente, quer nas sucessoras da Xbox, quer no futuro da concorrência. Então estás-me a dizer que a consola Xbox, o serviço Game Pass, o serviço live da Xbox foi dos primeiros de todos a surgir, não é? Sim, a consola tinha uma vantagem em termos de hardware, que ela estava muito preparada para o futuro. E ela tinha uma ligação Ethernet, uma entrada Ethernet, portanto permitia ligações de banda larga, numa altura em que a maior parte das pessoas ainda usava modems e redis e ainda nem sequer se falava em ADSL. O que quer dizer que, com o passar dos anos, à medida que as pessoas foram tendo acesso a internet de maior velocidade, a consola já permitia um multiplayer de maior qualidade. E com o serviço Xbox Live nós podíamos criar o nosso próprio o Gamer Tag, portanto uma conta que era transversal a todos os jogos, permitia que nós tivéssemos um sistema de rankings para emparelharmos com outras pessoas do mesmo ranking que nós. E, sobretudo, e uma vantagem em relação ao PC, onde já havia online, obviamente, é que tínhamos o matchmaking simplificado, onde nós não tínhamos que fazer download de clientes, de procurar os servidores, simplesmente procurávamos ranked match ou player match, seja o que for, e automaticamente podíamos jogar online. Isso era uma vantagem enorme, até porque em PC cada jogo tinha uma maneira diferente de ligar online e aqui com um serviço apenas tinhas todos os jogos. E tínhamos que fazer download de coisas como o GameSpy, não sei se te lembras na altura. Não era assim tão simples quanto isso. Portanto, para além de revolucionar o online multiplayer nas consolas, revolucionou o multiplayer no geral. E também podíamos chat, fazer party chat.
o Party Chat era espetacular. Tínhamos leaderboards também, mesmo em jogos onde nós jogávamos single player, podíamos fazer upload de high scores e fazermos aquela comparação assíncrona com os nossos outros amigos no serviço. E, portanto, depois esse serviço passou a ser pago, obviamente, que era algo que na altura também era muito rebuscado, e dentro da própria Xbox, da própria Microsoft, houve muita gente a dizer: nós não podemos fazer isso, ninguém vai aderir a isso. E o facto é que aderiram porque pagar uma subscrição para ter acesso a este serviço, que simplificava tanto este processo, fez com que, inclusive, no futuro, a própria PlayStation criasse um serviço Que hoje é o standard. e hoje é o padrão, exatamente. Portanto, tanto a PlayStation como a própria Nintendo hoje em dia têm os próprios serviços onde tu pagas para poderes ter acesso a todas estas regalias, de poder jogar online, com servidores, com leaderboards, com tudo isso, e eventualmente com também a possibilidade de fazermos download de videojogos e de add-ons para os próprios jogos, que era algo que até à altura só existia também no PC. Incrível. Pá, eu acho que é aqui mais um ponto que faz com que a Xbox seja uma consola única e ímpar no mercado, que eles estavam sempre... Aliás, a Xbox sempre se destacou um pouco por isso, porque está um pouco à frente do que é que ia ser feito pela concorrência. Exato. O facto da Xbox ter tido uma arquitetura semelhante à do PC também, na altura, fazia com que os próprios portos dos jogos fossem melhores, né, ou mais optimizados, com melhor resolução, melhor frame rate e tudo isso. E esta opção do serviço de multiplayer foi algo que, no fim dessa geração, a própria PlayStation também tentou fazer, mas tínhamos que, lá está, comprar add-ons à parte. Exatamente. Tínhamos que Aquele add-on registrar para a com parte de trás, depois serviços à eles parte. quando lançaram a segunda consola já teriam isso. Daniel, muito obrigado. Vamos voltar agora ao estúdio para falarmos mais um pouco sobre esta consola maravilhosa da Microsoft. A história da Xbox está intimamente ligada à Sega e há 4 jogos que fazem esta ponte e que são incontornáveis. Panzer Dragoon Horta, outrora um exclusivo Sega Saturn. Panzer Dragoon Horta regressa num novo e ambicioso jogo, tirando todo o partido das capacidades da consola da Microsoft. Como bónus, é possível desbloquear o primeiro título da série dentro do jogo. Gunvalkyr, um jogo único e com visuais de cortar a respiração. Apesar da dificuldade de habituação aos difíceis controlos, é um jogo que merecia ser melhor explorado por todo o enredo criado em volta dos acontecimentos que marcam este título. Project Gotham Racing. O jogo é um sucessor de Metropolis Street Racer, que saiu na Dreamcast. Project Gotham Racing é conhecido pelo seu sistema de kudos, que é preciso saber dominar para avançar do jogo, ao invés de apenas ganhar corridas. Jet Set Radio Future, outro título que sucede a um dos melhores jogos da Dreamcast e que ainda se mantém como exclusivo desta consola. Jet Set Radio Future brilha pelos seus visuais e gameplay único, juntando ainda uma banda sonora bastante radical e personagens super carismáticas. De regresso agora com Vítor Moreira, que é um dos membros mais ativos da comunidade Xbox original em Portugal. Está muito ligado a jogos, à revista e tudo o que é o lado mais comercial desta consola. Vítor, muito obrigado por estares aqui. Pá, acabámos de falar sobre quase a ligação entre a Sega e a Xbox. Como é que isto acontece? Obrigado eu pelo convite, Marco, e pela oportunidade de dar voz a esta consola. Como toda a gente sabe, não é tão, ou não foi tão forte na sua altura. Pegando naquilo que me perguntas, as duas marcas, a Microsoft e a Sega, já têm uma ligação passada. Basta lembrarmos-nos que a Dreamcast tinha a sua essência era o Windows CE. E, além dos jogos, mais tarde, temos também a Sega Shiro, que foi totalmente baseada nesta consola, precisamente, na Xbox. No início, o que acontece é que a Sega acaba por dar inúmeros exclusivos, como os que passaram e como outros temos aqui de exemplo. Como é que uma pessoa que queira estar mais ligada à Xbox original, onde é que pode vos encontrar? Olha, no Facebook temos um grupo que já existe desde 2015 e nunca fomos muito de mandar convites e não fomos chatos nesse ponto, mas as pessoas foram aparecendo e partilham experiências. Já ajudámos imensas pessoas a compor consolas, Isto ainda tem procura? a terminar o Isto jogo. é um mercado que ainda está
Eu diria que sim, porque foi uma consola tão abafada pela PlayStation que acabou por deixar inúmeros exclusivos de peso e muito bons que muita gente não conhece. E quem joga, ou quem jogar pela primeira vez, vai perceber que é uma consola... Porquê? O porquê? Até porque há muitos jogos third party. Temos o exemplo do Max Payne, por exemplo, onde as texturas são quase duplicadas em relação à PlayStation 2. Ou seja, teria uma capacidade física bem mais... o hardware bem mais apetecível, digamos assim, para os gamers. Sim, sim. Eu sei que também havia uma revista da Xbox. Eu acho que tens um ou dois exemplares, não é? Por acaso faltam-me 2 exemplares para ter todas. Completo. E em relação aos demos já consegui juntá-los. Foi uma revista que não teve tantos anos como a da PlayStation, por exemplo. Mas era compra obrigatória. Era, obviamente. Eu, por acaso, trouxe aqui o número 1 para exemplificar. Esta revista aparece no mercado a seguir à E3 de 2003. E o Halo 2 foi um dos pontos fortes. Exatamente, e até é a maior feira de jogos do mundo, exatamente a falar Exatamente. da E3. A título de curiosidade, esta E3 é quando são apresentados também os 3 primeiros jogos da Rare, que tinha sido adquirida pela Microsoft. Além de todos os jogos e tudo o que a Xbox tinha, uma coisa que a Xbox também tinha muito eram acessórios e comandos. Fala-me um pouco sobre isso. Sim, a consola sai com um comando gigante, o apelidado Duke, que era grande demais. Exato. E que foi substituído Tens mais aí tarde. à tua frente. Exatamente, está aqui o Duke. É com este comando que a consola sai também em Portugal. Curiosamente... Faz lembrar um pouco o Dreamcast, o comando da Dreamcast a nível de tamanho, de ser massivo. Há uma total inspiração no comando da Dreamcast, na sua forma, nos botões e nas 2 slots que o próprio comando tem para cartões de memória, que pouco foram usados porque a consola vem com um disco. Mais tarde aparece o comando S, o S-Controller, por causa do mercado japonês. A Microsoft achou que o comando era grande demais para o típico gamer oriental e então apresentou um S no Japão, que depois acaba por ser o padrão, basicamente, na Europa. E ainda bem. E é um comando que até dá depois seguimento para a 360, para a One. E já que falas da One e da 360, com o aparecimento das novas consolas, uma coisa que nós reparamos que a Microsoft faz e muito bem é não se esquecer das antigas. E a retrocompatibilidade está muito presente em todas as consolas da Xbox. Sim. Na 360 temos mais de 400 jogos a correr nativamente, é só meter o disco e jogar. E agora, nas Ou seja, não é preciso comprar o jogo outra vez, online, nada, mete-se o CD... Há essa possibilidade, mas eles estão a dar... Agora, na Xbox One e na Series X, eles até estão a fazer algo bastante... que ninguém estava à espera, que é como se estivessem a oferecer um remaster gratuitamente, porque os jogos estão todos alterados a nível de textura, correm a 4K. Isso é incrível, e principalmente porque nós temos uma biblioteca bastante viva aqui na Xbox. A Xbox teve, desta geração, eu acho que, tirando obviamente os exclusivos das outras operadoras, tem aqui os jogos principais. E quais são os jogos para ti que marcam esta consola? Ou alguns dos? Porque aqui no programa já falámos de algo. Sim. Há 3 séries principais, que é Fable, Halo e o Project Gotham Racing, que acho que são seguimentos importantes. É uma máquina também que nos deu Knights of the Old Republic, o Doom 3 como exclusivos. Temos também o exemplo do Half-Life 2. Por acaso até foi apresentado na E3 de 2003 e a revista refere isso. Foi até um dos pontos altos. O jogo, quando apareceu, principalmente o Half-Life 2, mudou tudo o que é, principalmente a situação das cutscenes dos jogos, de serem incluídas no motor do jogo, foi muito com esse jogo. E estar presente na consola, um jogo tão icónico, e muda por completo a maneira, mesmo que as pessoas queiram negar a potência disto, é impossível quando se vê gráficos como o Halo, como... Sim, exatamente. O Half-Life 2 até se dizia que aquilo que estava a ser mostrado na feira era impossível ser verdade. Pois é o que hoje nós vemos nas cutscenes. Deixas de sair o jogo, que isto não é bem assim, né? Sim, as pessoas acham que não vai ser possível e depois, no fim, acabamos por ver que conseguiram e a consola da Microsoft conseguiu isso. Eu agradeço bastante por ter estado aqui e obrigado também por continuares a fazer estar viva esta comunidade e esta consola que tanto marcou a indústria. Muito obrigado. Obrigado. Nós continuamos com o programa e recordamos de seguida 4 jogos incontornáveis da Xbox.
Halo foi lançado com a consola em 2001 e desenvolvido pela Bungie. É um first-person shooter que marca sem dúvida a Xbox e que trouxe para o mundo dos jogos Master Chief, um super soldado, que deu origem a várias sequelas ao longo dos anos que se seguiram. Fable foi lançado em 2004 e é um RPG com o dedo de Peter Molyneux. Passa-se no mundo fabuloso de Albion, onde um rapaz explora um território com criaturas fantásticas e muita magia em busca de se tornar um herói. É um jogo aberto em que cada ação influencia largamente o desenvolvimento da história. Lançado em 2005, Forza Motorsport é o mais bem-sucedido jogo de simulação de corridas da Xbox. Extremamente realista, permite escolher entre 230 carros e protótipos divididos em 6 segmentos, que podemos usar para correr em pistas reais e fictícias, beneficiando em muito da jogabilidade online da Xbox Live. Crimson Skies junta aviões e máquinas de voo que cruzaram os céus dos Estados Unidos na década de 30. É uma história de pirataria aérea em formato arcade game que nos coloca na pele de Nathan Zachary, o líder de um gangue de piratas que fez as delícias dos jogadores da Xbox e que foi lançado pela Microsoft Game Studios em 2003. Comigo está agora o José Miguel Sá, que é um dos gestores da comunidade Facebook da Xbox original em Portugal, mais ligado à programação, ao homebrew e à parte técnica. Bem-vindo, Zé, aqui ao Retro Gamers. É um prazer enorme ter-te aqui connosco. Nós acabámos aqui de referir 4 jogos que eu acho que são icónicos, mas esta consola tem jogos que não são só da Sega, não é? E que jogos é que tu achas que fazem parte aqui desta consola? É assim, eu acho que, como o Vítor já citou, aqueles jogos exclusivos de maior peso. Poderia também incluir nessa lista jogos como o Forza, que foi onde começou o simulador de corridas que hoje é tão conhecido e apreciado, principalmente pela sequela do Horizon. Também poderia referir um jogo que foi muito forte no online na altura, o Crimson Skies. E por aí além existe uma extensa lista de jogos exclusivos da consola que marcaram a geração. E já que falamos em exclusivos da consola, aqui temos de puxar um bocado a brasa à tua sardinha, que é toda a comunidade de homebrew que há por trás disto. Como é que isso acontece? Como é que isso é feito? Ok, em relação à comunidade do homebrew, a Xbox original, desde o início praticamente de vida, foi uma consola que teve bastante atividade na criação de conteúdo feito pelos fãs, feito pela comunidade. Eu acho que o fator-chave para isso acontecer é a semelhança entre a arquitetura da Xbox e um computador, um PC. Eu acho que isso facilitou de início para os desenvolvedores a criação, ou seja, tinham uma base mais fixa onde se agarrar para começar a desenvolver. E a partir daí... Mais acessível também ao comum dos programadores, não é? Exatamente. Começaram a surgir então projetos, desde dashboards a jogos mesmo criados de raiz para a consola, portes de outras plataformas para rodar de forma nativa na Xbox. E entre outros projetos, emulação, por exemplo, também é um ponto forte da consola. Emulação. E que consolas é que tu consegues escorrer aqui? Olha, a Xbox, por acaso, foi uma consola e continua a ser uma consola, a Xbox original, que surpreendeu bastante no tema da emulação, porque é uma consola que consegue emular desde, por exemplo, Ataris, consolas mais antigas, até consolas de geração próxima dela, como é o exemplo da Nintendo 64 e da PlayStation 1, que de si já é um feito bastante surpreendente, tendo em conta que apenas faziam uma geração de diferença. Ou seja, seria algo como nos dias de hoje vermos uma Series X a conseguir emular uma PlayStation 4. Não sei se algum dia será possível, mas para já parece algo... Isso ainda torna mais apetecível este tipo de hardware em casa, porque a partir daqui, em vez de, principalmente para o pessoal colecionador, em vez de ter a PlayStation 1, a Nintendo 64, a Xbox, com o Xbox tem os jogos todos das outras consolas todas e com um comando que, para mim, até é mais confortável do que o da Nintendo 64. É assim, eu não entraria por aí, eu não diria isso, porque cada consola, cada hardware original tem o seu encanto e é compreensível as pessoas preferirem jogar no seu hardware original. Gosto do teu fair play. Que jogos que tu achas que tiram total proveito desta consola? Ou se há ainda jogos que tiram? Não, a nível de homebrew não existe nenhum jogo ainda capaz de tirar proveito do hardware potente da consola.
Se formos também a comparar, por exemplo, com outras comunidades de consolas mais antigas, temos um exemplo, por exemplo, da Sega Mega Drive. Só nos dias de hoje é que começas a ver a sair jogos homebrew, não é? Jogos caseiros, que começam a tirar partido do hardware da consola. Portanto, a Xbox, se calhar, teremos que esperar mais uns aninhos para começar a ver jogos que realmente... Entretanto, ouvi ali nos bastidores, estavas a falar do XBMC for Gamers. O que é isto? Estou a ver que estavas atento. Então, o XBMC for Gamers é uma dashboard que firma ao menu da consola, aquele menu que temos acesso para fazer a nossa gestão dos jogos guardados, save games, as nossas definições preferidas, etc. Basicamente, quando não temos nenhum jogo dentro da Drive e temos acesso ao menu. E é uma dashboard alternativa à original que traz novas funcionalidades. É uma dashboard que nos permite, por exemplo, gerir a nossa biblioteca de jogos em formato digital. Okay. Isto principalmente se já tivermos um disco rígido maior na consola, para poder... Dá para trocar, então. Exatamente. A Xbox também é uma consola bastante conhecida por isso, por várias modificações a nível de hardware, desde as mais básicas de uma alteração de disco rígido ou software, há alterações mais radicais, como pôr a saída em HDMI digital, aumento de memória RAM dos 64 para os 128 MB de RAM, etc. Ou seja, estamos aqui a dizer que isto é uma consola bastante versátil, não é? Sim, e eu acho que isso foi uma das coisas que fez realmente a malta aderir à consola e aderir a estas coisas de modificações e criação de novo conteúdo. E já que estamos a falar da possibilidade de muita coisa que já não é natural acontecer na consola, agora com os servidores da Xbox desligados para esta consola, ainda é possível jogar online? É verdade, sim senhora. Eu, inclusive, e o Vítor já jogámos online os dois juntos. Passámos o Spike Out, um clássico da Sega, os dois juntos. Também foi uma experiência bastante engraçada. E existe grupos, neste caso existe um grupo dedicado à organização destas jogatanas, destas sessões online, onde são escolhidos diversos jogos por meio de votação, que é para haver uma certa versatilidade, para não ser sempre aqueles jogos repetidos. O programa utilizado para isso é o X-Link Kai, é um programa tem que estar instalado no computador, depois temos que ter o computador ligado na mesma rede da Xbox ou diretamente a Xbox ligada em rede com o computador, e que nos permite tirar partido dos jogos da Xbox que tinham um System Link, a chamada funcionalidade para jogar em LAN, em rede. Através da porta Ethernet. Exatamente. E tira partido desses jogos para criar, chamemos-lhe uma espécie de simulação de uma rede caseira, não é? De uma rede online, onde junta jogadores de diversos países. Isto tem alguma coisa a ver com o Projeto Insignia? Não, o Projeto Insignia é outra coisa. O Projeto Insignia é um projeto também recente, ainda está em desenvolvimento, ainda nem chegou à fase beta, que esse sim promete recriar todo o serviço do Xbox Live original 1.0, ou seja, o Xbox Live desta consola, desde a interface online, à criação do gamer tag, a listagem de amigos, ver o que é que os amigos estão a jogar, poder aderir às sessões deles, criação de sessões de jogos e também aquela parte dos rankings, etc. E para acabar, onde é que o pessoal pode encontrar a comunidade da Xbox? A comunidade Xbox podem encontrar pelo Facebook. Temos o nosso grupo português, onde metemos as pessoas a par destas novidades, destas atualizações que vão saindo, e inclusive onde tentamos fazer organizações de jogatanas, de sessões... Como é que se chama o grupo, desculpa? Xbox Original Clássico Portugal. É difícil não encontrar. E eu tentei usar os dois termos do original e do clássico para não haver erro. Pois, porque a Xbox tem um problema com os nomes, não é? Exatamente. Mesmo pesquisas às vezes, para pesquisar para comprar algum jogo ou qualquer coisa, é um bocado complicado, porque se referirmos apenas como Xbox, já começa a aparecer a Xbox mais recente, e daí ter dado então esse nome para não induzir em erro. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado por continuar a fazer viva esta consola, que também é marcante e é um marco, sem dúvida alguma, na indústria. Obrigado, eu é que agradeço imenso a oportunidade. Com estes 3 convidados, celebramos hoje a Xbox original, e que merecido é este tributo, 20 anos depois do seu lançamento. Chegamos ao fim a mais um Retro Gamers. Não se esqueçam de nos fazer acompanhar nas redes sociais e fiquem atentos a futuros episódios. Até lá, divirtam-se a jogar.